Senhor presidente, senhores vereadores. Na semana passada, quando tomei posse do meu mandato curto, de 30 dias aqui nessa casa, eu fiz uma manifestação na imprensa de nossa cidade, de que eu, durante esse mandato curto, gostaria de apresentar um projeto que desse mais participação popular, o que desse efetivamente participação popular para a sociedade de Blumenau debater, discutir, sugerir mudanças no projeto de orçamento que essa Câmara de Vereadores aprova anualmente, que vem do Executivo. Fosse orçamento anual, plurianual. Eu entendo que a democracia representativa, ela está em crise no Brasil. Os vereadores em si aqui representam a chamada democracia representativa, ou seja, o eleitor elege, delega poder ao vereador e o vereador decide aqui, nessa casa. O que nós precisamos é instituir cada vez mais a democracia direta, ou seja, a chamada democracia participativa. A democracia direta, a democracia participativa, ela é superior à chamada democracia direta. Por isso eu me manifestei. Fui criticado por um jornalista dessa cidade, não vou citar o nome, que chegou a dizer que eu queria propor o orçamento participativo que estava em vigor em Blumenau em 1997 a 2004. Eu sei da grande participação popular que tinha nesse orçamento participativo, mas também entendia que esse orçamento precisava, na época, de modificações, de ajustes, que dessem possibilidade efetiva da participação popular na execução do orçamento. Me parece que aquele orçamento tinha uma deficiência nesse sentido, na forma de ser executado. O cidadão muitas vezes se sentia preterido, se sentia lesado, não via sua perspectiva atendida conforme ele votou quando era delegado. Quero dizer que o jornalista tergiversou sobre as minhas ideias que eu lancei. Eu desafio, nobres vereadores, precisamos buscar formas de participação popular. Nós não podemos admitir, entender, que o mandato de vereador é absoluto e que ele sozinho pode decidir aqui nessa casa todos os destinos do cidadão blumenauense. Pelo contrário, vi isso nas manifestações de junho do ano passado. O povo nas ruas manifestou isso, um descrédito com a democracia direta. No Brasil a gente percebe isso. Até a presidente Dilma tentou, agora fez o decreto e instituiu uma certa participação popular através de decreto. Ele já foi fulminado, criticado no Senado e na Câmara Federal. Senti que os deputados federais e os senadores não quiseram abrir espaço para outras entidades ou para a representação popular. Mas nós, vereadores, precisamos conjuntamente pensar nisso. Como vamos trazer de forma efetiva, vereador Marcelo Lanzarin, como vamos trazer de forma efetiva para que os cidadãos, não só aqueles mais organizados em suas representações de associação de moradores, sindicatos, ou outras formas, clubes de organização. Essa forma já é mais fácil. É preciso que essas entidades, claro, sejam envolvidas o máximo. Mas também aquele cidadão comum possa participar de uma ou de outra forma em algum fórum que debate o orçamento que o Executivo mandou a essa casa. Então o Executivo, nós precisamos criar um mecanismo legal, uma legislação que o Executivo tenha que mandar os seus projetos de lei quanto à questão orçamentária, 1 mês, 2 meses, 3 meses antes, para que a Câmara de Vereadores tenha o poder, os vereadores tenham o poder de se relacionar
com a sociedade. E nesse período buscar as ideias, as sugestões que a sociedade tem para contribuir no orçamento. É direito do cidadão opinar quando ele quer mais investimento na saúde. É direito do cidadão opinar nas áreas que ele gostaria que os investimentos municipais fossem fortalecidos, fossem engrossados. Esse é o mínimo de participação que nós possamos. Os vereadores não vão perder a sua competência de legislar, finalmente, sobre a destinação, sobre o projeto final do orçamento. Mas, depois de terem ouvidos intensamente a participação popular, ou ao menos aquela que for possível, no exíguo espaço de tempo que tem uma lei orçamentária para ser apreciada nessa casa. Então, vereador Veneza, eu acho que nós aqui temos o dever moral, político, com a sociedade, para trazê-la e participar. Muitas vezes o cidadão pode até dar a sua opinião, que para nós vereadores podemos achar que ela não é a ideia ideal, como nós concebemos o orçamento. Mas ouvi-lo, deixá-lo expressar as suas angústias, manifestar o seu sentimento sobre o desejo da cidade, o investimento que ele quer na sua cidade, esse é o mínimo da democracia que nós possamos exercer, vereador César Sim. Eu penso que quanto mais poder, o senhor mesmo relatou, vereador César Sim, como foi importante ouvir a comunidade a respeito do projeto aqui, que nós aprovamos há pouco, sobre o silêncio urbano. É claro que o cidadão tem ideias valiosas e que nós precisamos buscar, mas para isso nós precisamos criar mecanismos legais para estabelecer, tornar obrigatório essa casa buscar, e o executivo buscar essa forma de participação popular. Nós, sem um orçamento participativo, nós não vamos jamais poder tornar o cidadão, ele poder dizer que ele está exercendo sua cidadania. O exercício da cidadania é, antes de tudo, um exercício de participação política, social da nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, se o tempo me permitir, vou apresentar um projeto nesse sentido, que vai estar a todas as críticas, ou sugestões, alterações que cada um queira fazer. Mas o que eu pugno aqui nessa casa, que a gente busque mais participação popular em ela decidir os destinos da aplicação dos recursos da nossa cidade. E com certeza ela vai ter também mais participação na fiscalização. Muito obrigado.